Olá, meus queridos! Como prometido, a aula sobre a tabela periódica. Eu sou Priscila Caetano, professora de ciências. Bem, a tabela periódica, ela tem uma organização, né, de acordo com a classificação dos elementos químicos que estão organizados em grupos e em períodos. E essa organização é por ordem crescente de número atômico, que eu vou explicar mais à frente o que seria o número atômico, né, ou a quantidade de prótons. Antes disso, vamos entender o que é um elemento químico. O elemento químico é o conjunto de átomos com características semelhantes. À medida que eles foram descobertos pelos cientistas, eles foram classificados e inseridos no que nós chamamos hoje de tabela periódica. Nós temos o exemplo do carbono. Por exemplo, no grafite de uma lapiseira ou de um lápis, nós temos presente o carbono, que é um elemento químico que está presente na tabela periódica. Esse número 6 representa o seu número atômico, a quantidade de prótons que estão presentes no núcleo desse átomo de carbono. E simplesmente num pontinho que a gente faz com lápis, nós temos 500 bilhões de átomos de carbono presentes ali. Então a gente pode ter a noção de que átomos são muito pequenos. Quais são as características do átomo, né? O átomo, muitas vezes, ele tem cor, tem textura e tem massa, né? Os elementos químicos, eles são caracterizados pela quantidade de prótons, que são as partículas positivas presentes em seu núcleo. E nós chamamos também de número atômico. Nós temos como exemplo aí o flúor. Esse o número 9, que é o menor númerozinho que vai ter, representa justamente a quantidade de prótons que o flúor possui no seu núcleo. Então, esse é o número atômico, também conhecido como Z do flúor. O número que está embaixo, que é maior, a gente chama de número de massa. Justamente representa a quantidade de prótons e nêutrons que formam o núcleo. Se é a quantidade de massa, então é o núcleo mais o próton. E aqui, ó, como está no caderno de vocês, o número de prótons é chamado de número atômico, representado pela letra Z. Então, Z é igual à quantidade de prótons que o átomo tem. E o número de prótons mais o número de nêutrons é chamado de número de massa, representado pela letra A. Então, sempre o número de massa ele vai ser maior que o número atômico, porque ele é o número atômico mais a quantidade de nêutrons. Nós temos, então, a representação do elemento químico conforme a imagem acima, onde nós temos o X, seria o símbolo daquele elemento químico. Por exemplo, nós temos o flúor representado pela letra F. Se fosse ferro, é Fe, e assim como outros, oxigênio é O. Depois, nós temos o número de massa, ele pode estar em cima ou embaixo. Lembrando que sempre o maior número é o número de massa, independente se ele está em cima ou embaixo. E o menor número é o número atômico. Então, nesse exemplo, o número atômico, que é o Z, a quantidade de prótons, é o número 9, e o número 19 é o número de massa. Então, se eu quisesse saber a quantidade de nêutrons, simplesmente eu diminuiria, né? Subtraía 19 menos 9, 10. Então, eu tenho 10 nêutrons nesse elemento químico, que é o flúor. A professora tem que saber o nome do elemento químico. Na tabela periódica que vai estar na prova, tem lá escrito o nome do elemento químico, tranquilamente. Então, nós podemos localizar os elementos químicos de dois modos. Um é saber no seu número atômico Z. Cada elemento químico tem um número atômico específico, um é diferente do outro, tá? Como nós vimos, temos que o carbono, o seu número atômico é 6. O flúor, o número atômico é 9, então a gente consegue localizar os elementos químicos na tabela periódica. Outro modo é sabendo duas informações, o grupo e o período ao qual esse elemento químico faz parte. A gente vai ver isso mais à frente. Vamos falar um pouco sobre a história da tabela periódica.
né? Então, tem um cientista chamado Dmitri Mendeleev, né, que em 1869 ele escreveu um livro sobre os 63 elementos químicos conhecidos. Hoje a gente tem muito mais do que isso, né? À medida que elementos químicos foram identificados na natureza, né, eles foram incorporados na tabela periódica. Então, Mendeleev é o responsável por organizar a tabela periódica em função da massa atômica e dos seus átomos. Então, surgiram as famílias ou períodos e os grupos dos elementos químicos. Então, essa tabela periódica aí é um exemplo da tabela periódica de Mendeleev. É claro que existem outros cientistas que também participaram dessa história da organização da tabela periódica. Temos o Henry Moseley, que demonstrou a relação entre os átomos e a carga do seu núcleo. Então, a tabela ela foi reorganizada por ordem crescente de número atômico, né? Depois. E nós temos os grupos que representam as colunas, né, estão na vertical, em pé, que possuem características semelhantes. E nós temos os períodos, que são as linhas, estão na horizontal, deitadas, tá? Ou famílias. Então, aqui nós temos na tabela periódica do lado esquerdo, nós temos os elementos representativos que estão de rosa e no meio nós temos os elementos de transição. Na primeira coluna, no grupo 1, como a gente tem aqui nos elementos representativos, aqui na imagem da direita, nós temos no primeiro grupo, primeira coluna, o grupo dos metais alcalinos, também chamado de grupo 1. No grupo 2, metais alcalinos terrosos. No meio, nós temos o que nós chamamos de metais de transição, tá? E aí nós voltamos à contagem no grupo 13, que nós temos o grupo do boro, tá? O grupo 14, que é o do carbono, o grupo 15 do nitrogênio, família, né, do nitrogênio também, eu prefiro chamar de grupo, ok? Nós temos o grupo 8, desculpa, o grupo 16, né, que é chamado grupo do oxigênio. Temos o grupo 17, que é chamado de grupo dos halogênios. E por último, nós temos, que não está na imagem, o grupo 18, também chamado de grupo dos gases nobres. E aí falar um pouquinho sobre as características de cada um deles, que é muito importante. O hidrogênio, ele não pertence a nenhum grupo. Então, se eu perguntasse, não perguntei isso, mas qual elemento químico que não pertence a nenhum grupo é o hidrogênio, porque ele tem características próprias dele. Ele é o elemento químico mais abundante e apresenta somente um único elétron na região que os elétrons, né, fazem parte, que é a eletrosfera. É um gás inflamável empregado na indústria química e aeroespacial. Nós temos os metais, que é a maioria dos elementos químicos da tabela periódica. Nós temos aí na imagem ouro, latão, alumínio, ferro, prata, ouro, bronze, né, cobre. Eles são encontrados no estado sólido à temperatura ambiente, exceto o mercúrio. Então, o mercúrio é a exceção dos metais em que você consegue encontrá-lo no estado líquido à temperatura ambiente. Onde a gente encontra o mercúrio? O mercúrio é encontrado nos termômetros antigos, convencionais, né? Aquele líquido ali que sobe quando a temperatura de alguém está acima do normal, é justamente o mercúrio. Também encontrado, né, de forma prejudicial aos peixes quando é eliminado, né, de forma errada por algumas indústrias. E os metais, eles apresentam boa condutividade, brilho característico, aquela panela brilhando, né, quando a sua mãe pede para você dar uma esfregada na panela, né, são de metais, e possuem altas temperaturas de fusão e ebulição. Os ametais ou não metais podem ser encontrados nos três estados físicos da natureza à temperatura ambiente, então, sólido, líquido e gasoso. Apresentam má condutividade, sem brilho característicos e temperaturas de fusão de ebulição variáveis. Então, é o oposto dos metais. E também os ametais são os mais abundantes na natureza. Os metais, eles constituem a maioria dos elementos químicos que estão presentes na tabela periódica. Já os ametais são os mais abundantes na natureza, né? Temos gases e etc. também, né? Composição dos organismos vivos, eles fazem parte e podem formar duas ou mais substâncias dependendo da ligação desses átomos. Nós temos aí o carbono, né, na forma aí do grafite, e também na forma de diamante, é feito de carbono.
Depende da organização desses elementos nesses materiais. E os gases nobres? Os gases nobres, né, eles fazem parte dos elementos químicos que constituem o grupo 18, o último grupo. Todos aqueles ali, a gente tem o gás hélio, entre outros, xenônio, são estáveis e não reagem facilmente com outros elementos químicos. Isso, vai engolindo, vai engolindo. Mas, tá bom, tá bom. Pode falar. Daliana, né? Eu Vai falando. estou aqui para dizer o quanto eu fico feliz em estar apresentando. Então, aqui nesse vídeo, a gente pode observar a utilização, né, de algum gás nobre para alterar a voz de uma pessoa, muito utilizado nesses programas, né, da Iana, para mostrar que o gás ele acaba alterando a forma como a onda sonora vai ser emitida, tá? De uma explicação mais simples. Aqui nós temos a tabela periódica, né? Que vocês inclusive verão na prova, com as suas divisões, né? Então vamos aqui, então vamos ampliar para a gente entender melhor. Então o grupo 1 aí que está o hidrogênio não faz parte de grupo nenhum, mas o grupo 1, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, né, que estão nessa coluna, eles são chamados de metais alcalinos. O grupo 2, que o primeiro elemento químico é o berílio e o último é o rádio, esse de amarelo, é chamado de metais alcalinos terrosos. Todos esses elementos em rosa são os metais de transição. E nós temos ali os ametais, né, a partir do alumínio, galho, desculpa, alumínio é metal, tá? Na verdade, depois disso, boro, silício, arsênio, telúrio, astato são ametais. Aí nós temos o grupo 13, representado pelo boro, o 14 é o grupo do carbono, o 15 é o do nitrogênio, o 16 do oxigênio, o 17 chamado de grupo dos halogênios, onde o flúor é o primeiro, e o grupo 18, que nós temos aí, começa com hélio e termina com o gás organessônio, né? Esse grupo 18 é chamado de grupo dos gases nobres. Isso é muito importante. Então, se você quiser localizar um elemento químico, por exemplo, eu quero encontrar o elemento químico fósforo. Então, eu preciso saber o seu número atômico ou o grupo e o período que ele faz parte. Então, por exemplo, a gente observar aqui, nós temos 7 períodos, ó, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 está à esquerda aí da tabela periódica, são os períodos. E do 1 ao 18 são os grupos, são as colunas. Então, vamos supor que o fósforo eu vou localizar pelo seu número atômico. Então, o número atômico, a quantidade de prótons que ele tem, é o número 15. Eu vou olhar, procurar o número 15. E aqui eu consigo encontrar o fósforo desse jeito, tá? Vou circular aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Ah, eu não quero encontrar desse modo, eu quero encontrar com outras características, com o grupo e a família. Encontre para mim o elemento químico que está no quarto período e é do grupo 2. Grupo 2, quarto período. Aí eu venho aqui e vou. Quarto período é a família 4, quarta linha, né? Grupo 2 e acho aqui o cálcio. Então, o cálcio é o elemento químico que está localizado no grupo 2, no quarto período. Ah, encontre para mim o gás nobre que está localizado no quinto período. Gás nobre é o grupo 18. É a última coluna. Então, ele está nessa coluna. E eu vou na quinto período, ou quinta família, e eu consigo encontrar o gás xenônio, que tem o número atômico 54. E o seu número de massa, 131,29, né? Também posso localizar pelo número de massa? Posso. Também posso localizar pelo número de massa, ok? Qual é o elemento químico que tem número de massa 107,87?
é a prata, aqui é o símbolo dele é AG. Tá escrito prata aqui, tá? Então não precisa decorar o símbolo com o que ele significa, entenderam? Que não é decorar, é entender como se localizar na tabela periódica. Vamos prosseguir. E aí, só fazendo um resumo, uma síntese do que nós vimos, tabela periódica ela é organizada em períodos e em grupos, grupos sempre colunas na vertical, em pezinho, períodos ou famílias é na horizontal, deitado. Cada grupo possui características semelhantes e o número atômico representado pela letra Z corresponde ao número de prótons. A tabela periódica é organizada em ordem crescente do número atômico Z, né? Então aí facilita na hora de localizar um elemento químico, porque sempre vai ser assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O número de massa representado pela letra A representa o número de prótons mais o número de nêutrons. Isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu aguardo as perguntas de vocês. Muito obrigada.